Olá, bom dia, a paz do Senhor a todos. É com muita alegria que eu venho neste domingo de manhã me dirigir aos irmãos. É hoje, 5 de abril, damos início à nossa nova Escola Bíblica Dominical. Aqui, o assunto desse trimestre será os Salmos. E nós vamos aprender um pouco mais sobre esse livro da Bíblia, que é tão importante e que nos mostra também o agir de Deus no meio do povo, de uma forma irreverente, de uma forma poética e também de uma forma séria. Nos mostra o agir de Deus no meio do seu povo. Queria orar com você antes de nós darmos início a essa leitura. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Pai, te damos graças, Senhor, em todo o tempo pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela noite de descanso que deu, Senhor, aos teus filhos e permitiu, Senhor, este encontro agora. Pai, sei que muitos devem ter acordado angustiado, devem estar neste momento, Senhor, até aflito, por não saber do que virá, por não saber como proceder neste dia. Mas eu oro, Senhor, pela vida dessas pessoas, a qual o Senhor já deu força, já deu fôlego de vida. Que o Teu Espírito Santo venha dar direção, venha nos abençoar e venha estar conosco. Pai, eu sei que o momento que nós vivemos não é difícil, não é fácil, mas nós cremos que o Senhor tem o controle de tudo em Tuas mãos, assim como também tem o controle da nossa vida. Por isso nós te pedimos, Pai, nesta manhã, guia, Senhor, os nossos passos, guia os nossos pensamentos, abençoa, Senhor, cada instante de nossas vidas e nos acompanha, nos orienta e nos abençoa. E também já te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade que esta leitura, Senhor, simples, essa simples leitura, Pai, do conteúdo dessa revista, possa nos abrir mais os olhos, também abrir mais os nossos ouvidos, e que o Senhor possa vir sobre o nosso conhecimento e nos acrescentar cada dia mais o desejo de conhecer mais de Ti, de andar contigo e andar nos Teus caminhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, eu antes de mais nada, eu quero falar para os irmãos que assim, o livro dos Salmos, essa Bíblia esse estudo exigia um estudo bem mais detalhado. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos, que como nós não vamos estar juntos na igreja, como nós não vamos estar presentes, o que eu quero é incentivar os irmãos através e depois dessa leitura que nós fizemos aqui. Eu não vou conseguir trazer todo o conhecimento que o irmão necessite, ou muitas vezes até mate a curiosidade dos irmãos, mas que os irmãos possam, a partir daqui também, fazer a sua busca, fazer a sua procura, né? Ir à Bíblia, né? Ir na internet. Uma opção muito importante é que no site da Betel você encontra, meus irmãos, hoje todos nós temos a internet, né? Temos um celular que consegue acessar a internet, né? Você consegue acessar o depoimento de aulas por professores, né? Capacitados, formados, intelectuais, que vai trazer à luz também muitas outras informações acerca do conteúdo de cada aula, entendeu? E vocês também têm acesso lá a slides, a mais detalhamento. A própria revista, você tem acesso à própria revista virtual na versão que traz muito mais explicações do que essa que nós temos aqui. Então, meus queridos, vocês podem também estar fazendo uso desse material para ter um maior entendimento disso aqui. Eu não poderia trazer um entendimento maior porque também o vídeo ficaria muito longo. E aí eu sei que nem todo mundo hoje, na correria que anda, tem tempo para parar para assistir um vídeo longo, né? Mas então eu espero que você possa fazer um bom uso desse material enquanto nós não nos encontramos
ao vivo e a cores, naquele abraço, naquele aperto de mão, onde nós podemos discutir, olhando um no olho do outro, cada assunto disso aqui. Então, o primeiro tema de hoje, você pode acompanhar aí na sua escola bíblica dominical, é Salmos, um guia devocional para o cristão. Né? Nós temos aqui o texto áudio que diz: cantai louvores ao Senhor com harpa e com voz de canto. Salmos 98.5. A verdade aplicada da Bíblia vai nos dizer que o livro dos Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Os textos de referência nesta revista hoje nos traz o Salmo 42, versículo 1, que é: como um cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Também vai nos dizer o Salmo 44, versículo 1: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. E o Salmo 45 também, no seu versículo 1, vai nos trazer: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Né? Se nós formos ver o contexto de cada um desses salmos, nós vamos levar missões grandiosíssimas para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Talvez eles, visto assim, só um salmo, só um versículo isolado, não queira dizer nada para a gente. É aí que nós temos que ir lá nesse salmo e ver do que se trata todo o salmo. E aí nós com certeza ouviremos Deus falar conosco através desses salmos. Né? A introdução da nossa escola de hoje vai nos dizer: é provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro dos Salmos em algum momento de sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-lo. Né? O primeiro tem título, divisão do livro e autores. Nesse tópico, analisaremos o título e a divisão dos prováveis autores do livro dos Salmos. O título: a palavra Tehelim, do hebraico, significa louvor, e por isso podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. Tehelim é um livro dos Salmos. Trata-se de uma composição métrica dos inários de Israel, conforme descreve Matthew Henry, que diz: embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior: auxiliar a memória e expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como a alegria. No livro dos Salmos, encontramos a enunciação de diversos sentimentos: alegria e tristeza, desejo de intimidade e proteção do Senhor e exaltação dos seus feitos. Este livro, divinamente inspirado por Deus, não se resume a uma canção. Os versículos dos Salmos ensinam, alertam e trazem memória os feitos e agir de Deus. Percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão. Por intermédio do louvor, exaltamos a Deus por sua soberania e os seus feitos. Então é esse o objetivo dos Salmos. Sempre foi, Deus inspirou o povo através de salmos, através de canções, né, contar o que ele já havia feito, né, e o que ele faz no meio do povo e o quanto que a soberania de Deus é importante. Ou seja, o objetivo do louvor é exaltar, né, a soberania e a graça e a honra, tudo para Deus, tudo para Deus. 1.2 A divisão do livro dos Salmos. É comum considerar a divisão do livro dos Salmos em 5 livros que começam respectivamente do Salmo 1, 42, 73, 90 e 107. Né? Autores. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi.
Quando ele diz aqui, meus irmãos, que o livro do Salmo é separado em 5 livros, quer dizer, cada 5 blocos de salmos, né, como do 1 ao 41, do 42 ao 71, cada bloco vai se referir a um contexto, né, relacionado à presença de Deus e ao agir de Deus no meio do povo. Então, você vai ver que o Salmo 1, por exemplo, do 1 até o 41, ele vai tratar de um assunto. Né? Do 42 ao 71, ele vai tratar de outro assunto. E assim são os outros, até completar os 5 blocos de livros. Né? E aí, para você entender, você tem que ver todo o contexto desse bloco como se você estivesse lendo um livro, mas na verdade é só o livro de Salmos. E ele traz à luz para nós, né, o tipo de assunto que ele está tratando durante ali o período em que aquele povo passou. Né, e aonde Deus pôs a mão e agiu para livrar aquele povo. Ali nós vamos ver salmos onde o pessoal estava se lamentando, onde o pessoal estava clamando a Deus, onde as pessoas estavam agradecendo a Deus, né, onde as pessoas também estavam tristes pelo que estava acontecendo. Né? Então cada um vai ter, né, a sua especificação, e a gente vai entendendo à medida que nós vamos lendo e que vamos buscando, né, no dia a dia esses salmos. Né? Os autores. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. Talvez por ser mais conhecido e atribuído a ele a um maior número de salmos. Alguns comentaristas falam que são 73 salmos que são de autoria de Davi. E aí por isso chamam salmos de Davi. Porém, há salmos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos. 50 salmos, segundo a Bíblia, da escola bíblica, né? Como os salmos 1, 2, 10 e dentre outros, são de autoria desconhecida. Outros autores são Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etan, filhos de Coré, né? E assim o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diferentes momentos a registrar que, independente do contexto e da época, o Senhor Deus é digno de adoração e em todo tempo dele somos dependentes. Né? Nós somos dependentes de Deus. Então, o livro dos Salmos mostra exatamente essa grandiosidade de Deus, em que ele escolhe as pessoas em determinado tempo. Poderia ser só de Davi os Salmos, né? Poderia ser só de Salomão, né? Poderia ser só de uma pessoa só. Mas não, Deus ele escolhe e ele escolhe a quem ele vai inspirar para contar aquela história e contar exatamente para que a ação de Deus não seja esquecida no meio do seu povo. Né? Então isso é muito bom. Nós temos a certeza de que não importa o momento, não importa a situação, Deus ele vai sempre agir no meio do povo. Né? Deus não esquece e nem abandona o seu povo. E os Salmos, o livro dos Salmos, ele é um dos livros da Bíblia que vai nos certificar disso e nos dar a certeza dessa ação de Deus. Né? No tópico 2 vem as principais características do livro. Né? O livro do Salmo é classificado como a leitura poética hebraica, com um conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo, linguagem metafórica, né? O que não significa que são textos fruto da imaginação humana, mas escritores inspirados por Deus que fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir esta mensagem. Né? Então a gente já denota aqui que é como se a gente, acho que eu posso falar assim, como se fosse usado em algumas frases, fosse usado em alguns salmos, fosse usado parábolas. Mais tarde nós vamos ter a oportunidade de ver o sentido disso aqui, né, num estudo mais aprofundado, né, do que esse homem aqui está falando, para que nós tenhamos
o conhecimento melhor de entender do que se trata os salmos, e quando ele está falando numa linguagem metafórica, numa linguagem simbólica, mas que está falando aquilo para trazer, assim como Jesus, trazer a ação de Deus, né, sobre a nossa vida. Né? Não apenas no livro dos Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, como o Êxodo, por exemplo, no seu capítulo 15, versículo 19, que a gente vai ver lá, é o cântico de Moisés, né? Um cântico muito lindo que Moisés faz, né? Também no livro de Deuteronômio 32, Juízes 5, 1, 31, como comentado na Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo, pois não envolve rima de sons, mas rima de pensamentos ou ideias. Encontramos essa descrição de sentimentos intensos e como os escritores lidaram com os mesmos. Nós também temos uma principal característica do Salmo, que é os acrósticos. Salmos também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra, ou segue uma sequência alfabética. A título de exemplo está o Salmo 119. Os versos estão reunidos de 8 em 8, cujos grupos começam com a mesma consoante. Assim, trata de um recurso literário que muito contribui para a memorização, a qual tinha uma grande importância, principalmente no contexto judaico do Antigo Testamento. Tal fato nos faz lembrar da importância de utilizarmos diferentes recursos nos processos de ensino-aprendizagem da palavra de Deus. Então, isso aqui já era um recurso usado antigamente. Hoje, se hoje fosse ser escrito um livro, hoje a gente tem, perdão, vários tipos de escritas no mundo, vários estilos, inclusive. Tem história, tem prosa, tem cordel, né? Tem romance policial, tem vários outros tipos de textos literários, e cada um possui uma característica na forma como você escreve. E os salmos, eles também têm essa característica, né? E aí nós vamos ver isso também depois mais aprofundadamente. O refrão. Outra característica dos salmos são os refrão. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Em alguns salmos é possível perceber a referida repetição com maior clareza. No Salmo, por exemplo, 107, a repetição dos seguintes versos, alguns com pequenas variações. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Louvem ao Senhor, Salmo 107, 6. O 2. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas maravilhas com os filhos dos homens. Salmo 107, 8. No primeiro refrão percebemos claramente o grito de socorro. No segundo refrão, a gratidão pelas respostas. Os refrãos têm a importância e a função de organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado, ou seja, trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento. Esse Salmo 107 ele é maravilhoso, porque a gente percebe que a princípio está havendo ali um clamor pela ação, pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida deles, daquele povo, naquela época, né? E se a gente olhar aqui o Salmo 107, ele está dentro do último grupo de livros que formam os Salmos, né? Nós vamos ver de quem que ele se trata, se eu não me engano, está do livro de Números, mas eu já vou confirmar aqui com vocês. Depois ele fala exatamente isso: louvem ao Senhor pela bondade de suas maravilhas. Quer dizer, no mesmo salmo, eles é como se eles contassem uma história que eles estão pedindo, estão passando por algo, estão pedindo a Deus pela misericórdia de Deus, né, pela ação de Deus sobre as suas vidas, e no seguinte eles já falam: louve ao Senhor pela sua bondade e as suas maravilhas para com os filhos dos homens, como se ele já aqui estivesse contando que ele foi abençoado, ou certo de que será abençoado por Deus, né? E aí ele já fecha um pensamento, né? Fecha um contexto dentro do salmo que ele acaba de nos passar, né? Então, nós temos muito o que aprender com os salmos, gente. Assim como toda a história da Bíblia, nos outros livros, Juízes, Reis, Números, nós vamos ver tudo que
Deus faz no meio do povo, e nós vamos ver a presença de Deus ali agindo, né? A presença de Deus ficando triste quando o povo começa a adorar os ídolos e se desvia do caminho do Senhor. Nós também vamos ver Deus vindo em favor do seu povo, né? E agindo também nos salmos. Ele nos traz muito a presença de Deus e nos indica o caminho que nós temos que seguir, né? Tem uma parte aqui do ponto 3, são o esclarecimento de algumas expressões. Eu não vou entrar nesse detalhe do ponto 3, porque ele é muito técnico, então exigiria que nós trouxéssemos mais um estudo mais detalhado, né? Mas eu vou trazer para os irmãos depois disso aqui, né? Fiquem certos disso. Vamos direto aqui, né? Eu vou falar aqui, ó, por exemplo, tem algumas expressões no livro o livro dos Salmos é indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente nesse tempo de tantas distorções e superficialidades doutrinárias expressas em muitos cânticos. Nós precisamos, meus irmãos, ter muito cuidado com aquilo que a gente canta, com aquilo que a gente escuta, que às vezes acha um louvor tão bonito, né? E aí você vai observar quem que aquele louvor está exaltando. Aquele louvor está exaltando ao homem ou está exaltando ao Deus? Sinto muito, se estiver exaltando ao homem, não é louvor a Deus, né? É louvor ao homem. Então a gente precisa se policiar realmente. Existe toda uma combinação poética ali que torna aquele louvor, aquela canção maravilhosa, sabe, de se ouvir, né? Até de se cantar. Mas nós devemos ver se aquilo ali está exaltando a Deus, porque o verdadeiro louvor, ele vai exaltar ao nosso Deus Todo-Poderoso, que está no céu e vela por nós todas as noites. Quero trazer aqui só mais um detalhezinho que do livro dos Salmos. A divisão do livro dos Salmos é uma coletânea de poemas musicais para cantores de Israel. Os autores, como nós vemos ali, se divide, né? A maioria, Davi compôs a maioria, né, dos Salmos. Asaf compôs 12. Os filhos de Coré não falam-se quantos. Ezequias compôs 10. Etan compôs 1. Salomão, os Salmos 72 e 127. Né? E Moisés, os Salmos 90. Né? Os 39 restantes são de autores desconhecidos. Né? O Salmo 119 provavelmente é escrito por Esdras, depois da reconstrução do templo, quando foi encontrada a palavra de Deus, que estava perdida. Esdras restaurou o seu devido lugar à palavra de Deus. Né? Está no livro de Esdras 6, 14 e 15. Cada sessão termina com uma doxologia, ou seja, um hino de louvor a Deus. O livro 1, os Salmos, corresponde a Gênesis. Nós tínhamos falado ali atrás, né, que a nossa revista trouxe, que o livro dos Salmos se divide em 5 conjuntos de livros. Né? Os Salmos, cada conjunto de Salmos corresponderia a um livro. Então, o livro 1 de Salmos, que vai do Salmo 1 ao 41, corresponde ao Gênesis. Qual é o assunto desse Salmo? Né? O homem, seu estado de bem-aventurança e a queda e a promessa de restauração. O livro 2, que vai do 42 ao 72, corresponde ao livro do Êxodo. Né? O assunto, a ruína de Israel, o Redentor e a redenção. O livro 3, os Salmos 73 até a 89, corresponde ao livro de Levítico. Qual é o assunto? Santuário e adoração. O santuário é mencionado em quase todos os Salmos. Né? O livro 4, que vai dos 90 ao 106, corresponde a números. Né? A terra começa com o Salmo 90, escrito por Moisés, escrito durante a caminhada pelo deserto. E o livro 5, do 107 ao 150, que corresponde a Deuteronômio. O assunto, a palavra de Deus. O livro começa com o Salmo 107, que afirma: enviou a sua palavra e os sarou. E o livro da destruição, Salmo 107 e 20. Né? Então, gente, a divisão quanto ao conteúdo desses livros, né, vai falar tem o conteúdo messiânico, que revela
a Cristo, né? Tem o conteúdo profético, que fala dos conhecimentos futuros, tem o conteúdo imprecatório, que é daqueles que clamam por justiça, tem os conteúdos penitenciais, que falam sobre arrependimento. Então é muito bom, muito completo, né? Serve até de sugestão, você dá uma lida, você que não tem o conhecimento ainda de muita leitura da Bíblia, você lê o livro dos Salmos, comece a ler o livro dos Salmos. Vamos ler o livro dos Salmos um por dia, vamos fazer um propósito aí de 150 dias. Se for possível você ler dois, leia dois. Se for possível você ler três, leia três. E aí você vai pedindo a graça do Senhor, né? Vai buscando o seu pastor, buscando os obreiros da igreja, ajuda naquela dúvida do entendimento, e aí juntos nós podemos buscar o entendimento dessa palavra, podemos orar juntos a Deus, para que Deus possa nos dar o discernimento, para que nós possamos aprender cada dia mais desse Deus que é maravilhoso na minha e na sua vida. Amém, meus queridos? Desculpe, o vídeo ficou um pouco longo. Eu espero que possa ajudar um pouco ao irmão a trazer um pouco de luz para o seu dia, neste dia que o Senhor nos deu, né? Que esse dia seja um dia abençoado. E eu quero orar por encerramento deste vídeo, que Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça. Senhor, obrigado por este momento em que nós podemos estar aqui reunidos, Pai, em Teu nome, lendo a Tua palavra, aprendendo cada dia um pouco mais, Senhor, sobre Ti. Que esse conhecimento, Senhor, venha a ser internalizado no nosso coração e possa se tornar prática, Deus, no nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus, tenham todos um bom dia, que Deus esteja com vocês.